A poeira se levantava no ar, como a poeira das memórias, que ela desejava enterrar profundamente. O sol estava alto sobre a praça do mercado na cidade de Clayridge, queimando tudo ao redor, incluindo os restos de vergonha em seu peito. Mabel não olhava nos olhos de ninguém. Ela permanecia imóvel, as mãos cerradas em punhos, o olhar fixo na terra empoeirada. Nos pés, sapatos velhos, com uma costura quase desfeita. O vestido, que um dia foi de noiva, agora tinha os cotovelos desgastados e uma mancha de cal na barra. Ela sentia o suor escorrendo por seu pescoço, mas não era o calor que a fazia querer desaparecer. Eram as palavras do pai. Você não pode ter filhos, mas sabe cozinhar. E também sabe ficar em silêncio. Metade do preço de um noivado. Levem, antes que eu mude de ideia. A voz de seu pai ecoava pela praça como um golpe de chicote. O silêncio pesado dos homens. Sussurros das mulheres. As crianças olhavam por trás dos aventais das mães, com os olhos tão grandes quanto a lua cheia. Ninguém tentava fingir que não ouvia. Todos escutavam. Porque a humilhação de uma mulher sempre atraía olhares. Mabel tinha 32 anos. Ainda tinha todos os dentes, como seu pai havia destacado. Mas, segundo ele, vazia por dentro, como um jarro quebrado. Durante 2 anos, ela se orou à noite, bebia ervas que cheiravam pior do que a morte, e se deitava de bruços com esperança. Mas nada. Seu marido apenas disse: Deus te deu o corpo, mas não te deu o interior. No dia seguinte, ele trouxe uma nova, jovem, barulhenta, com um sorriso como espinhos, e com a mão na barriga antes mesmo de entrar na casa. Naquela mesma noite, Mabel foi jogada na rua, sem uma palavra de despedida, sem teto, sem sobrenome. E agora, 1 mês depois, ela estava aqui, no centro da praça, onde ainda na infância comprava maçãs com a mãe. O pai a empurrou levemente para que ela saísse mais para o centro. Ela vacilou, quase caiu. E então, um silêncio profundo se instalou, tão profundo que só se podia ouvir o zumbido das moscas perto da carroça do açougueiro. O ar se tornara denso. Do grupo saiu alguém. Passos pesados, lentos, firmes, botas empoeiradas, calças com remendos nos joelhos. A camisa trazia manchas de resina. O homem era alto, com ombros largos. O chapéu lançava sombra sobre o rosto, mas a mandíbula estava cerrada, e as mãos carregavam marcas de trabalho com um machado. Ele parou a poucos passos do pai de Mabel. Não olhou para ela, nem para mais ninguém. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma bolsa de couro. O tilintar das moedas na mesa era mais sonoro do que qualquer palavra. O pai de Mabel levantou a sobrancelha. Você nem pergunta se eu quero o troco? O homem desviou o olhar. Olhou para Mabel. Por muito tempo, em silêncio, sem julgamentos. Depois olhou para o pai dela e disse apenas uma frase. Não haverá mais julgamento. Ele se virou e foi embora, sem olhar para trás, sem ordem, sem pressa. Mabel ficou paralisada. Não sabia se era uma libertação ou outro tipo de prisão. A multidão já estava se dispersando. As risadas diminuíram. As mulheres desapareceram na sombra das barracas. As crianças voltaram a brincar. O pai ainda lhe deu um empurrão. Bom já, agora você é dele. Ele levantou a mochila. Dentro, apenas sapatos velhos e um medalhão com o rosto da mãe. Era tudo o que lhe restava. E foi atrás dele, na poeira, no silêncio, no desconhecido. O carro estava estacionado perto da forja. Simples, de madeira, com uma roda um pouco menor que as demais. O burro, atrelado, se moveu inquieto quando Mabel se aproximou. Silas, pois foi assim que se apresentou durante uma breve troca de palavras com o ferreiro, não a ajudou a entrar. Ele ficou ao lado, com os braços cruzados, como se não quisesse se impor, mas também não tinha intenção de facilitar. Em seu olhar
Não havia desprezo, apenas exaustão. Mabel subiu sozinha, sentando-se ao lado, com a mochila no colo. Em silêncio, ele lhe ofereceu a cantina. É uma longa estrada. Ele apenas disse. A água tinha gosto de metal e poeira, mas ela bebeu avidamente. Preferia isso a falar. Preferia esse silêncio ao riso dos homens do mercado. Eles partiram. As rodas rangiam. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o som lento das rodas sobre o caminho irregular e o vento soprando através da grama alta. De ambos os lados, a pradaria se estendia até o horizonte, seca, rachada, queimada pelo sol. Ao longe, havia palhaços, curvados como velhos, mal se segurando nos pregos. O céu era imenso. O vento rasgava o silêncio apenas de vez em quando. Mabel olhou furtivamente para seu companheiro de viagem. Ele não parecia velho, talvez 30 anos, talvez menos. Em sua mão, havia um corte, como se fosse de madeira. No polegar, uma farpa. Ele não usava aliança. Tinha ombros largos, pescoço bronzeado, dedos ásperos de trabalho. Mas havia nele um silêncio que não vinha da frieza, mas provavelmente da exaustão. Ela se reuniu em si mesma e perguntou, em um sussurro, quase insegura: "Por que você me levou?" Ele não olhou para ela. Respondeu friamente: 4 crianças, sem mãe. Não tenho tempo para procurar nas igrejas. Ela ficou em silêncio. Pensou que talvez fosse ajudá-lo na lida, ser uma cuidadora. Mas ele acrescentou mais uma frase, em voz baixa, como se falasse apenas para si mesmo. Não preciso de uma esposa. Preciso de alguém que não seja cruel. As palavras a atingiram mais do que ela supunha. Seus dedos se apertaram mais no tecido do vestido. O vento movia seus cabelos. Seu coração batia rápido demais. Seria isso um alívio? Seria mais um lugar onde não seria ninguém? No final da noite, chegaram. A cabana estava sozinha em uma depressão entre os pinheiros e os álamos. Não era grande. De longe, parecia parte da floresta. O telhado estava remendado com peles, a varanda inclinava-se levemente, e na cerca pendia uma camisa de criança secando no cordão. As galinhas correram quando o carro se aproximou. Quando Silas pulou, a porta se abriu. Embora a porta seja um termo exagerado. No lugar da moldura, havia apenas um velho cobertor, pregado com pregos, protegendo do vento. Por trás do tecido, apareceram rostos infantis. 3 meninos. Uma menina. Todos com bochechas rosadas e olhares cheios de desconfiança. Olhavam para ela como se fosse algo estranho. A menina segurava firmemente as pernas de Silas. O menor dos meninos não tinha mais do que 3 anos. Ele correu e se enrolou em torno de suas pernas, sem dizer uma palavra. "Esta é a senhora Mabel", disse apenas Silas. "Ela ficará conosco." Sem explicações, sem títulos. Não ela, não a solicitante. Apenas senhora Mabel. Ele segurou o menino com uma mão, enquanto com a outra abriu o cobertor na entrada. Dentro, o cheiro de pinheiros, pão velho e meias infantis. Quente. Diferente do mercado, diferente do sol. Quente da vida comum. "Mostre o quarto", disse. "A água quente está no balde." Ela subiu as escadas rangendo. Suas pernas tremiam. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama com um cobertor xadrez. Uma janela. Vista para o campo. Ela se sentou na beirada. E pela primeira vez em semanas, chorou. Silenciosamente. Sem lágrimas à mostra. Sem gemidos. Apenas com os ombros caídos e o rosto escondido nas mãos. Ela não escolheu isso. Mas pela primeira vez, ninguém perguntou por que estava quebrada. E ninguém a mandou fingir que não estava. O manhã chegou com silêncio. Não havia sinos. O galo não cantou. Dentro de casa, só se ouvia a respiração pesada das crianças dormindo e o som do vento movendo o material que substituía a porta. Mabel acordou cedo.
Ela ficou deitada um momento, ouvindo as tábuas antigas do chão rangendo em algum lugar lá embaixo. Levantou-se devagar, colocando os pés descalços no chão frio. Ao lado da cama, um balde com água, já morna, mas limpa. Alguém deve tê-la colocado ali antes do amanhecer. Ela não ouviu passos. Não sabia quando. Esse pensamento fez seu coração bater mais devagar, embora por pouco tempo. Na cozinha, encontrou silêncio. O fogão de cerâmica estava em silêncio. Na mesa, havia um saco de feijão seco e um saquinho de farinha. As crianças dormiam. Silas não estava. Provavelmente na floresta, com um machado e uma corda, fazendo o que fazia todos os dias, cortando, levantando, desaparecendo. Mabel arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Primeiro, acendeu o fogo, depois ferveu água, depois colocou o feijão na panela. Queimou. Esperou tempo demais, mexeu de menos. A fumaça encheu a cozinha. Ela abriu a janela e tossiu, cobrindo a boca com um lenço. Seus olhos ardiam, não apenas por causa da fumaça. A panela estava toda preta, e a comida, irrecuperável. Ela não se rendeu. Tentou assar pão. A massa não se uniu. A farinha estava velha. O fermento estava azedo. Depois de 1 hora, tirou do forno algo que parecia mais uma pedra do que um pão. Tentou cortar uma fatia, mas a faca escorregou pela crosta dura. Colocou aquele pedaço na mesa e observou enquanto se encolhia com o calor. Lágrimas escorriam de seus olhos novamente, silenciosamente, para que as crianças não ouvissem. Somente no final da tarde, a casa começou a despertar. O primeiro a descer foi o filho mais velho, Josiah. Ele tinha talvez 10 anos, com um olhar sério, como se estivesse testando-a desde o primeiro olhar. Ele se sentou à mesa, sem dizer nada. Mabel colocou diante dele um copo de água morna com um pouco de mel. Ele não se mexeu, apenas olhou, como se estivesse esperando que algo fosse feito errado. Logo atrás dele, Ellie, o mais novo, com cabelos desgrenhados e uma eterna fome nos olhos. Depois Hannah, a menor das meninas, que se escondia atrás da perna do pai. E finalmente Benji, o mais novo, com um coelhinho de pelúcia na mão e a boca suja. Mabel serviu-lhes tigelas de mingau. Cada uma delas estava sem sal. Cada uma delas estava rala demais. As crianças comeram em silêncio, olhando de soslaio. Nenhuma disse obrigado, mas nenhuma também reclamou. Talvez porque não conhecessem algo melhor. Talvez porque não tivessem outra coisa há muito tempo. Naquele dia, Mabel passou 1 hora costurando botões na camisa de Eli, que havia conseguido rasgar perto do galpão. Seus dedos estavam inseguros. A agulha penetrava o tecido com dificuldade. Ela costumava costurar com a mãe, mas há muito tempo não segurava uma agulha. Quando terminou, Eli a olhou com uma expressão no rosto, como se não soubesse o que dizer. Ele apenas disse, "É a minha favorita", e se afastou. No final da tarde, quando o sol estava alto, ela tentou novamente preparar a refeição. Desta vez, um ensopado. Ela se esforçou muito. Cortou os vegetais uniformemente, temperou com cuidado. Mas quando levantou a panela, ela esquentou demais. Queimou-se, soltou a alça e tudo caiu no chão. Um barulho alto. Pratos, madeira, vegetais. Tudo no chão. Ela parou. Crianças morreram. Em silêncio. Mabel deu um passo para trás. Seu coração batia forte em seu peito. Ela esperava. Por um grito. Por palavras duras. Por um olhar frio. Assim sempre foi. Na casa do pai. Com o ex-marido. Com a mãe, quando estava viva. Sempre após um erro, vinha a raiva. Voz elevada. Silêncio. Castigo. Mas Silas entrou na cozinha, olhou para ela. Não disse nada. Ajoelhou-se. Reuniu os vegetais em uma tigela. Levantou a panela. Colocou-a de volta no fogão. Olhou para ela,
como se estivesse verificando se ainda respirava. Então, disse calmamente: "É apenas um guisado." E saiu. Naquela noite, ela estava sentada na varanda. Suas mãos tremiam em seus joelhos. Ela olhava para o campo, onde a grama estava seca e amarela. Pensava na mãe, no casamento, no que deveria ter sido, mas não foi. Lágrimas escorriam por suas bochechas. O silêncio daquele lugar não era vazio. Estava cheio de algo diferente. Algo que começava a ter significado. Quando ela voltou para casa, as crianças já estavam deitadas em suas camas. Apenas Benji ainda não dormia. Ele abriu os olhos quando ela se sentou ao seu lado. Ela o cobriu com um cobertor. Atraíra sua mão para perto de si. Mabel, com a voz trêmula, começou a cantarolar. Uma canção que sua mãe costumava cantar. A voz era fraca, incerta, como a chama de uma vela ao vento. Mas as crianças ouviam. E Benji adormeceu com seus dedos nas mãos dele. A noite caiu de repente, como se alguém tivesse apagado a luz sobre todo o vale. O vento aumentava a cada hora, puxando o cobertor na porta, invadindo pelas frestas entre as tábuas. A casa rangia, como se quisesse dizer algo, mas ainda não conseguia falar em sua língua. Mabel estava sentada na cozinha, envolta em um cobertor de lã, com uma xícara vazia nas mãos. As crianças dormiam no andar de cima. Silas ainda não havia voltado da floresta. Ela pensava nelas. Não as conhecia há muito tempo, mas sentia como se a presença delas estivesse se enraizando em algum lugar dentro dela. Como se fossem parte de algo que estava apenas começando a brotar. De repente, um grito. Alto, agudo, rasgando a noite como uma lâmina. Mabel levantou-se do lugar. Correu descalça pelas escadas, não sentindo o frio das tábuas. No andar de cima, no canto do quarto, Hannah, a menina, a mais nova depois de Benji, estava deitada na cama com a testa quente como uma pedra aquecida. Sua pele estava úmida, a respiração ofegante, o olhar disperso. A menina delirava, puxava o cobertor, tentava se levantar, mas caía novamente sem forças. Ao lado dela estava Josiah, imóvel, com o rosto pálido como uma parede. Eli se escondia no canto. Benji abraçava um coelho, com os olhos cheios de lágrimas. Silas entrou correndo um momento depois. Seu rosto, normalmente calmo, agora estava tenso. Ele olhou para Hannah e parou, como se algo dentro dele tivesse congelado. Depois, olhou para Mabel. Em seus olhos não havia decisão, apenas uma pergunta. Mas ela não espera. Eu preciso de água fria. E você também, se tiver. Ela correu para baixo, pegou uma toalha velha da gaveta, um punhado de ervas e uma chaleira de alumínio. Ela preparou a água, misturou, triturou, sem nem perceber que estava queimando os dedos. Depois subiu novamente, com pressas, resfriamento da testa, afagando as mãos tremendo. Ela sussurra algo, embora não saiba se a menina ouve. Fala sobre a floresta, sobre o riacho atrás da casa, sobre os pássaros que chegam ao amanhecer. Sua voz suave, quente, diferente de antes, confiante, materna. Silas está sentado no fundo da sala. Suas mãos estão impotentes sobre os joelhos. Ele observa como ela age, como seus dedos dançam sobre a testa da menina. Ele não se intromete, não diz nada. Seus braços, que podem levantar uma árvore, agora pendem impotentes ao longo do corpo. Mabel não dorme a noite toda. De vez em quando, ela troca as compressas. De vez em quando, ajeita o cobertor. Escuta a respiração da menina. Escuta o silêncio da casa. E quando finalmente, logo antes do amanhecer, Hannah abre os olhos e sussurra: panquecas. Mabel fecha os olhos com um alívio que nunca conheceu. Suas pernas tremem, mas ela não cai. Seus braços tremem, mas não é de frio. Silas se aproxima da cama. Por um momento, ele apenas observa. Nos olhos dele,
Algo muda. Ele não diz, mas seu rosto fala mais do que todas as palavras. Sua mandíbula relaxa. Os braços caem. Naquela manhã, quando as crianças correm novamente pela casa, Mabel desce para a cozinha para preparar água para o chá. Na mesa, uma xícara espera. Ao lado dela, um pequeno pedaço de papel. A escrita é irregular, grosseira. As letras parecem esculpidas com um machado. Obrigado. Sem assinatura. Mabel se senta. Segura a xícara nas mãos como um talismã. O chá é amargo, com um toque de pinho, mas aquece seu peito. Ela olha pela janela, vê a floresta, vê a linha do céu. Algo mudou, não barulhento, não de repente, mas verdadeiramente. Ela não é mais apenas uma garota em um campo vazio. Não é mais apenas uma fraqueza vendida na praça. Não aqui. Porque aqui, pela primeira vez, alguém viu suas mãos, não sua barriga. Alguém viu que ela pode dar, mesmo que nada lhe tenha sido dado. Naquela tarde, Bendy se aproxima, levanta as mãos e diz uma palavra. Claramente, de forma pura. Maio. E então, pela primeira vez em meses, Mabel sorri. Não porque ela tem que, mas porque ela quer. A primavera escorregava entre os pinheiros, como se ainda não estivesse certa se deveria ficar. A geada ainda agarrava as janelas à noite, mas no ar havia umidade, a primeira em meses. O chão sob os pés estava mais macio, e as crianças deixavam pegadas mais profundas. Mabel não chorava mais à noite. Seus dedos, antes trêmulos como uma vela ao vento, agora eram firmes e ágeis. Sua voz ganhava força, mesmo que ainda falasse baixo. Ela começou a ensinar as crianças a ler, escrevendo com carvão nas tábuas que havia tirado do galpão. Todas as noites, eles se sentavam juntos, repetindo as letras com tanta atenção, como se cada palavra fosse um feitiço. Mabel cantava com eles canções simples, as mesmas que sua mãe cantava quando ela ainda era criança. Hannah aprendia a amarrar um laço com um pedaço de fita, e Mabel costurou para eles 4 cachecóis iguais de sacos de ração. As crianças a chamavam de Miss May. Ela nunca os corrigia. Mas mesmo no meio desse crescente silêncio, dentro dela ainda havia um fio de vida. O medo, como um hematoma, que não desaparece de um dia para o outro. Como o eco de uma voz antiga. Você não é suficiente. Certa tarde, Silas se aproximou dela no quintal, segurando um saco de pregos e um saquinho de sal. Preciso ir à cidade, ele disse. Você pode ajudar? Ele jogou as rédeas para ela. Assim, simplesmente. Sem perguntar se ela queria. Como se soubesse que o lugar dela era ao seu lado. Eles viajaram para a cidade em silêncio. A carroça pulava nas irregularidades da estrada. O ar cheirava a poeira, mas já não era hostil. Quando chegaram, Silas foi para a loja. Mabel ficou na entrada, ajustando seu avental. Ela tinha a sensação de que as pessoas estavam olhando. Em Clay Ridge, os rumores tinham pernas mais longas do que os cavalos. E então, ela ouviu aquela voz. E não é aquela aparição indesejada? Ela se virou lentamente. Na frente da barraca de especiarias estava sua sogra. Em uma mão, um leque de jornais na outra, um sorriso cheio de veneno. Ao lado dela, aquela, jovem, nova esposa, com luvas de renda. Ela acariciava a barriga com uma exagerada ostentação. É ela? Perguntou em voz alta, o suficiente para que metade do mercado ouvisse. Ela, bonita, mas amaldiçoada. Nem mesmo ratos ela conseguiu gerar. E já pensava que seria a senhora em nossa casa. Mabel cerrou os punhos. Nenhum som saiu de sua garganta. Ela não lhes daria essa satisfação. Virou-se, querendo ir embora. Mas então sentiu uma mão em seu ombro. Silas. Ele saiu da sombra sob o toldo da loja. Nos sapatos ainda havia poeira da estrada. O rosto como uma pedra. Ele olhou para as duas mulheres. Sem raiva.
sem palavras desperdiçadas em gritos. Então, ele olhou para Mabel e disse: "É a única pessoa que consegue acalmar minha filha à noite. A única que ensinou Benji a não jogar pedras. A única pela qual nossa casa realmente tem um telhado." As mulheres ficaram em silêncio. Essas palavras não eram um insulto, mas uma sentença. Silas não disse mais nada. Apenas pegou Mabel pela mão e a conduziu pelo mercado. Sem pressa, sem explicações, apenas com aquele peso no olhar, que ninguém além dela entendia. No caminho de volta, não disseram uma palavra. O carro se movia lentamente e a poeira se levantava ao redor deles, como se quisesse separá-los de todo o mundo. À noite, quando as crianças dormiam, Mabel saiu de casa. Ela colheu algumas flores silvestres perto do poço e as trançou em uma coroa. Não sabia para quê. Talvez quisesse apenas criar algo macio com suas próprias mãos. As semanas seguintes trouxeram rumores sussurrados. Aquela jovem, tão orgulhosa de sua linhagem, não conseguia engravidar. Sua barriga permanecia plana. Sua voz tornava-se cada vez mais aguda. As pessoas diziam que a viram com um jovem escritor do correio, que ela tentava simular, que a desesperança a tornava imprudente. A verdade, como a água, sempre encontra uma fenda. O marido descobriu. Ele a expulsou de casa. Aconteceu no quarto infantil. Em Pragas, ele envelheceu 10 anos em uma semana. Certa manhã, Mabel estava de volta à cidade. Ela estava comprando farinha. Ela girou o saco nas mãos quando ouviu uma voz familiar. Mabel. Ela se virou. Ele, seu ex-marido. Ele estava lá, com o chapéu amassado nas mãos. Seu rosto estava coberto de vergonha, que ele finalmente reconheceu. Os olhos inquietos, a voz trêmula. Eu me enganei. Só você realmente se importou comigo. Mabel levantou a mão. Sua voz era baixa, mas firme como uma pedra. Lembro-me do dia em que você deixou sua mãe me cuspir. E do dia em que você me jogou fora como comida estragada. Porque meu corpo não te deu um filho, assim como o seu também não deu. O homem engoliu em seco. Ele ficou em silêncio. Tenho 4 filhos que me abraçam quando me levanto. Tenho um homem que não pergunta o que não posso dar, apenas o que quero dar. Minha casa está cheia de risos, de calor, de paz. Ela deu um passo em direção a ele. Eu prefiro varrer o chão na casa do Silas do que ficar sentada na sua sala como uma boneca de porcelana sem importância. Ele se virou e foi embora. Do outro lado da rua estava Silas. Ele segurava um saco de arroz. Ele viu tudo. Ele ouviu tudo. Em seu rosto não havia arrogância. Era apenas uma curiosidade. E algo mais. Algo que não precisava de nome. O céu sobre Clay Ridge era pálido e silencioso, como se o ar tivesse prendido a respiração. A noite caiu suavemente, e o vento parou de agitar o pano pendurado na porta. As crianças dormiam, agrupadas como gatinhos perto do aquecedor, com as bochechas rosadas de sono. Mabel saiu para fora com um balde, lembrando-se de que não havia trazido água para amanhã. Ela o carregava com uma mão, enquanto a outra ajustava o lenço em seus ombros. Parecia que a noite pertencia apenas a ela. Ela não o notou imediatamente. Ele estava parado perto da cerca, mal visível na penumbra. O caçador, Jed, conhecido por beber mais do que falava e falar mais do que qualquer um queria ouvir. Ele segurava uma cantina na mão. Seu olhar era turvo, seu passo incerto. Não, não, ele disse com desdém. Você é a linda mulher que Silas tirou do mercado. Mabel parou. Ela apertou o balde contra o peito, como se isso pudesse protegê-la. Eu ouvi que você não teve nenhum filho, mas de alguma forma, as crianças se viram com você. Um sorriso torto, cheio de algo que não tinha nada a ver com bondade. Silas te mantém trancada como um tesouro, e todos gostariam de ver um pouco. Ele se virou sem palavras,
tentando voltar para casa, mas era mais rápido do que parecia. Sua mão se fechou em torno do pulso dela. Pele áspera, sujeira sob as unhas, respiração impregnada de álcool. Vamos lá, sorria. Depois de tudo isso, merecemos algo bonito. Mabel abriu a boca para gritar, mas então uma sombra se moveu perto do celeiro. Algo se moveu com a força de uma tempestade. Silas. Ele saiu da escuridão como alguém que não precisa de aviso. Sem palavras. Sem perguntas. Um golpe. Limpo. Rápido. Direto na mandíbula de Jed. O homem caiu no chão como um pano molhado. Sem gemido. Sem protesto. A terra o aceitou sem resistência. O silêncio depois disso era mais denso do que a noite. Silas estava em pé sobre ele, o peito subindo e descendo com esforço. O punho cerrado sangrava, a pele estourada nos nós dos dedos, mas ele não olhou para Jed, ele olhou para ela. Está tudo bem? Ele perguntou. A voz era baixa, entrecortada. Mabel estava com a peleua Gwovon, embora a octe dela estivessem cheias de lágrimas. Suas mãos tremiam. Desculpe, sussurrou, sem saber nem pelo quê. Silas se aproximou. Ele retirou um lenço vermelho do pescoço e delicadamente o enrolou em torno de seu pulso, onde Jed a havia segurado. Ninguém te toca, disse. Não, se eu não disser. A voz dele não era raivosa. Era baixa, firme, como um portão que se fechava. Ele olhou para sua mão, tensa e sangrando. Ele balançou a cabeça. Eu sou estúpido, murmurou para si mesmo. No casa de Mabel, ele ferveu água. Sentou-se à mesa, sem dizer uma palavra, com a mão estendida sobre o pano. Ela limpava a ferida, delicadamente, como se estivesse tocando algo mais sagrado do que apenas pele. Estava silencioso no quarto, mas a tensão não era ameaçadora. Estava cheia de algo novo, algo que havia nascido. Você não precisava fazer isso, ela disse baixinho. Ele teria ido de qualquer forma. Silas olhou para ela. Seus olhos estavam calmos. Você não deveria ter sido tocada, nem por um momento. Ela acenou com a cabeça. Estava seca na garganta. Eu chorei, ela disse de repente, mas não por medo, apenas porque ninguém nunca esteve ao meu lado. Não assim. Ele não respondeu. Apenas a olhou como se fosse algo frágil, mas não fraco. Como algo que precisa ser protegido, não porque não pode se defender, mas porque merece paz. Quando ele terminou de cuidar de sua mão, eles se sentaram juntos em silêncio. Eu não quero um mundo onde pessoas como ele pensam que podem falar com você dessa forma. Ele disse finalmente. Mabel sorriu levemente. A dor em seu pulso ainda pulsava. Mas por dentro estava quente, um calor que não vinha do fogo. Do lado de fora, o céu estava escuro e as estrelas brilhantes. Dentro, à mesa da cozinha, havia um homem que levantou a mão não por raiva, mas por preocupação. E uma mulher que pela primeira vez em anos sentiu que valia a pena ser defendida. Isso ainda não era amor, mas tinha a forma do amor. O amanhecer chegou com geada. Uma fina camada de geada cobria cercas e folhas, e o vapor saía de sua boca a cada respiração. Mabel amassava a massa na cozinha, com as mangas arregaçadas e os cabelos presos em um coque. Com as mãos, pressionava a farinha contra a tábua, quando um grito cortou o ar. Alto, aterrorizante, infantil. Ele jogou tudo para o alto. A farinha subiu no ar como a neve. Ele saiu de casa descalço. O chão estava duro e frio. No quintal, perto da pilha de lenha, estava Caleb, o mais novo dos filhos de Silas. Sua perna estava anormalmente torcida, o rosto pálido, os olhos bem abertos. O machado estava ali ao lado. Sua lâmina brilhava em vermelho. "Oh Deus!" sussurrou Mabel, jogando-se de joelhos. Silas apareceu como uma sombra. Ele não gritou. Seus movimentos eram rápidos e seguros.
Ele pegou o menino nos braços e então olhou para ela. Ferva a água. Traga os curativos do armário. Ela correu. Seu coração batia forte em seu peito. Suas mãos estavam desajeitadas, tremiam. A água borbulhava na panela quando ela voltou. Na mesa da cozinha estava Caleb, com as calças rasgadas, um ferimento longo e profundo. O sangue se infiltrava na madeira. Ela pressionou o curativo contra sua coxa. Ela ouviu o menino gritar, mas não parou. Ela sussurrou algo suavemente. Eu sei, querido. Eu sei que dói. Apenas segure-se. Suas lágrimas caíam sobre sua pele. Seus dedos escorregavam no sangue. Mas ela não parou. E então, através das lágrimas, através da dor, Caleb olhou para ela e sussurrou. Não chore, mamãe. Ela congelou. Essa única palavra pairou no ar como um sino. Mamãe, não é Miss May, não é senhora, não é de ninguém. Mamãe, você faz os melhores biscoitos, disse o menino com os lábios trêmulos. E você canta como minha verdadeira mamãe costumava fazer. Mabel colocou um beijo na bochecha. Suas mãos estavam vermelhas, mas quentes. E então, ela simplesmente deixou os lábios tocarem. Não por dor, por gratidão. Quando Caleb dormia com a perna levantada no travesseiro e Silas estava sentado ao lado com as mãos nos joelhos, as crianças se reuniram em torno da lareira. Josiah lhe deu um cobertor. Eli, um pedaço de madeira em forma de cavalo. Hannah se aconchegou ao seu lado e perguntou baixinho. Se você ficar, isso significa que você é nossa mãe para sempre? Mabel não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça. Era o suficiente. A partir daquela noite, as crianças começaram a chamá-la de mamãe, sem hesitação. Não houve grandes declarações. Não houve juramentos, apenas um nome, pronunciado de um lugar onde a confiança nasce. Silas observava tudo de lado. Não disse nada, mas viu. Ele viu como ela tocava a testa da criança quando ela tinha um pesadelo, como ela trançava o cabelo de Honey, como os olhos dela mudavam quando alguém sussurrava seu nome. No final da noite, quando a casa adormeceu, Silas saiu para a varanda. Mabel já estava lá, envolta em um cobertor, com uma xícara nas mãos. As estrelas estavam brilhantes, o céu escuro, e o ar trazia o cheiro de pinho. Ele parou ao lado dela, com as mãos nos bolsos. Eles ficaram em silêncio por muito tempo. Eu nunca soube me expressar bem. Ele começou finalmente. Sua voz estava rouca. Olhou para ele. Você diz o suficiente. Quando coloquei o dinheiro na mesa naquele dia, ele disse lentamente, eu pensei que simplesmente te daria uma fuga. Nunca pensei que tinha o direito de te segurar. Mabel sentiu algo vibrar em seu peito. Eu pensei, ele continuou, que você iria embora assim que ficasse de pé. E se é isso que você quer, não vou te impedir. Não vou te fechar em um lugar que começou no mercado. Seu coração batia como um martelo, não de medo, de algo mais profundo, de algo que esperava para ser nomeado. Eu pensei um dia, ela disse suavemente, que o amor é algo que acontece desde o primeiro olhar. Mas agora sei que o mais importante é quem fica, quando te vê por inteiro, com feridas, com medo. Silas cerrou os dentes. Ele ouviu atentamente. Se você não me mandar embora, ela acrescentou, então eu não vou embora. Ela deu um passo, silenciosa como um sussurro. Pegou sua mão áspera. Eu não dei a luz a essas crianças, mas elas me deram a luz novamente. E você me permitiu ser alguém que eu nunca fui. Ele a olhou com admiração, como se fosse ela quem tivesse salvado sua vida. Eu só queria que você estivesse segura. Ele sussurrou. E eu quero mais do que segurança. Ela respondeu. Ele a abraçou devagar, sem pressa. Não como um homem que toma, como alguém que recebeu um presente e sabe que deve segurá-lo com delicadeza.
Dentro, a casa cheirava a sopa e madeira. Do lado de fora, a terra era dura, mas entre eles crescia algo silencioso, verdadeiro, uma promessa, não de sangue, de escolha. O sol subia lentamente acima da linha dos pinheiros, iluminando o telhado e despertando a casa, que há muito deixara de ser apenas um abrigo. Naquela manhã, Mabel segurava a mão do filho mais velho de Silas, Thomas. Eles caminhavam juntos em direção à escola, por um caminho estreito que havia sido pisoteado entre os campos. O menino tinha uma expressão séria e segurava o caderno como se o destino do mundo dependesse dele. Não conversavam, não precisavam. A mão dele era pequena, mas firme. A dela, quente e tranquila. O professor, um homem alto com óculos grandes, os cumprimentou com um leve sorriso. Ele rapidamente procurou alguns formulários e ofereceu uma caneta. Resta apenas o registro no livro de nascimento, ele disse de forma objetiva. Nome e sobrenome do menino. Thomas se endireitou. Thomas Jennings. Ele respondeu, sem hesitar por um momento. A imię matki? Pióru zadrżało nad papierem. Mabel wstrzymała oddech. Chłopiec spojrzał na nią, potem znów na nauczyciela. Mabel Silas, disse ele calmamente. O homem uniósł a sobrancelha. Esse o sobrenome do marido? Thomas skinął głową z powagą zbyt dojrzałą jak na 10-latka. Assim chamamos nossa mãe. O professor não fez mais perguntas. Ele anotou o que ouviu, sorrindo mais uma vez. Muito bem, Mabel Silas. Quando saíram, Mabel poksua o zipo de powiekami. Mas não de dor. Não era uma ferida. Era algo que se regenerou. No casa, cheirava a fumaça, resina e pão fresco. Silas estava sentado à mesa, esculpindo algo de madeira. Quando a viu, ele unioso o olhar. Ele conseguiu se virar? Perguntou. Melhor do que eu, sussurrou. À noite, quando as crianças já dormiam, Silas colocou sobre a mesa na frente dela um pequeno caderno de couro. Novo, em branco. Não tenho muito a oferecer, disse ele em voz baixa. Mas se alguém merece uma página em branco, é você. Mabel tocou a primeira página, passou os dedos sobre ela, como se estivesse verificando se realmente estava vazia. Eu sonhei um dia em recomeçar, disse ela. Mas nunca pensei que poderia escrever isso sozinha. Silas acenou com a cabeça. Você pode escrever o que quiser, ou nada. Este caderno pertence a você. Você vai ler? Apenas se você permitir. Ela pegou uma caneta. Há muito tempo não escrevia nada. Depois, lentamente, letra por letra, escreveu. Hoje é o primeiro dia em que fui amada, sem a necessidade de dar à luz alguém. Ela não precisava olhar para ele. Sentia sua presença, seu calor. Quando ele terminou, Silas delicadamente pegou a caneta de suas mãos, a colocou de lado e se inclinou para ela, tocando sua testa com a dela. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por ter ficado tempo suficiente para que pudéssemos te amar de verdade. O tempo passava. A chuva não caía há muitas semanas. A terra se quebrava sob os pés. O riacho atrás da casa se transformou em um fino filete de barro. As colheitas começaram a murchar. Silas não falava muito. Cada vez mais frequentemente voltava para casa tarde, com os braços pesados como pedras. Mabel observava as crianças contando batatas como contas de rosário. Mas ela não desistiu. Ela se levantava antes do amanhecer. Carregava água do poço mais profundo. Trabalhou no jardim, mesmo que a terra fosse dura como pedra. Cavava, cantava, regava. À noite, vigiava Silas quando a febre o atacava. Colocava compressas frias e sussurrava histórias sobre pães e prados verdes. Certa noite, em seu sono, Silas murmurou. Não me deixe, não você. Não vou embora, respondeu, tocando sua têmpora.
porque aqui sou necessária. Pela manhã, quando a febre cedeu, suas primeiras palavras foram: "Você parece horrível." "Você ainda pior", retrucou rindo. E então, como se fosse um sinal, uma planta apareceu no jardim, pequena, vermelha, tomate, única, mas viva. Dividiram-no em 6 partes, finas como moedas, o melhor sabor que já conheceram. Naquela noite, junto à lareira, Silas pegou a mão dela. "Não tenho muito mais. A terra está morrendo. As forças estão se esgotando. Eu só tenho esta casa, estas crianças. E você?" Mabel olhou para ele com um sorriso suave. "Então você tem tudo. Porque antes de te conhecer, eu era um nome que ninguém queria pronunciar. Agora sou a casa para a qual alguém retorna. O jardim que lembra minhas mãos." Silas poucava sua articulação do dedo do pé, delicadamente, sem pressa. "Não é necessário chuva para que algo bonito possa crescer", ele disse baixinho. Os anos passaram. As crianças cresceram. Os netos corriam pelo quintal, se escondendo atrás dos girassóis. E o jardim nunca parou de crescer, mesmo na seca. Um dia, o neto perguntou a Silas: "Por que você chama este lugar de Jardim de Mabel? Afinal, não é só dela." Silas o levou até o portão. Acima dele havia uma placa, gravada à mão, em uma caligrafia irregular. "Ela não nasceu do meu sangue, mas deu vida a todo o meu futuro." Quando Mabel partiu, ela foi enterrada sob a árvore, ao lado do jardim. Na pedra, Silas escreveu uma frase: "Aqui cresceu tudo o que não lhe foi dado, e tudo o que ela deu apesar disso." Após sua morte, ele se sentava lá todos os dias, até que um dia ele não saiu mais de casa. Ele foi enterrado ao lado dela. E o jardim não parou de crescer. E muito tempo depois que a linha de trem passou por cima da colina, os viajantes ainda paravam para olhar para a velha cerca. A placa ainda estava pendurada lá. "Não está à venda." Porque há lugares que lembram aqueles que recusaram partir. E há corações que floresceram no meio da dor, porque alguém escolheu o amor quando ninguém mais o ofereceu. Se esta história tocou algo silencioso e verdadeiro em seu coração, deixe um comentário, dê um like e inscreva-se no canal. Porque aqui, nessas colinas desgastadas, o amor não vem facilmente, mas sempre permanece.